Qual a primeira coisa que você pensa ao ouvir a palavra deserto? De uma maneira bem simbólica, eles sempre foram tratados como locais isolados, áridos e sem vida, geralmente contendo uma vegetação meio morta ou praticamente inexistente, acompanhada de um sol escaldante e uma sensação completa de vazio. Agora imagine você perdido em algum ambiente como este. Não é possível escutar nada além dos seus próprios passos, seus batimentos cardíacos e uma brisa quente que ecoa pelo ar, simbolizando que naquele local não há mais nada além de você. Os desertos possuem uma atmosfera enigmática e misteriosa, e que sempre foi abordada na cultura pop, o que levou ao fascínio e admiração, não só deste que vos fala, mas de muitos. Afinal de contas, o Desert Punk ou Desert Aesthetic se trata de uma das melhores atmosferas que podem ser representadas em uma obra, tanto em um filme, um jogo ou até uma música. Existe algo que nos atrai para esse conceito. É como já dizia a música A Horse with No Name, da banda América. No deserto, você pode lembrar o seu nome, pois não há ninguém para te causar dor. É por isso que nesse vídeo eu trago a magia dos desertos, e como esses ambientes vazios e misteriosos, quando representados em alguma forma de arte, podem nos trazer sensações únicas e, na minha opinião, inexplicáveis. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. Tá, eu sei, parece um tema meio viajado, meio sem sentido, porque um deserto é um deserto, cara, não tem nada demais. Porém, eu sinto que eu tenho que falar sobre esse sentimento. Como eu disse, é algo meio inexplicável. Sempre que aparece aquela clássica cena de um carro se deslocando em uma estrada isolada, geralmente ao pôr do sol, eu sinto uma sensação meio relaxante, porque, de certa forma, os desertos são relaxantes. E lembre-se, de certa forma, pois esses locais podem ser hostis e mortais quando encarados na realidade. Na cultura pop, existem vários tipos de desertos e, consequentemente, vários elementos que acabam tornando esses cenários únicos e, é claro, atiçando a nossa imaginação. E eu vou falar um pouco sobre cada um deles e todos os sentimentos que eles podem nos proporcionar. Talvez você se identifique, mas se não, tente levar na zoeira, por favor, porque esse tipo de conteúdo de filosofia barata costuma ser meio brisado. Ou você concorda comigo, ou você vai achar que eu chapei. Então, sem mais enrolação, definitivamente, essa é a visão mais clássica sobre a estética. De uma maneira bem genérica, o deserto tradicional é o mais utilizado. Digamos que é o mais estereotipado. Pirâmide, camelo, faraó. Peraí, isso aqui não. É tipo você falar do Rio de Janeiro e a primeira coisa que vem na sua cabeça é favela. Ele é caracterizado por vastos territórios cobertos por dunas de areia, altas temperaturas, um tom bem amarelado e uma forte presença da arquitetura egípcia. A maioria das histórias contadas nesse ambiente se passam no passado, no auge da civilização egípcia, ou até mesmo em sua decadência pelo Império Persa, depois pela Grécia, pelos romanos e, enfim, o Egito só se fudeu. É um negócio bem mais realista e básico mesmo, visando bem o conceito histórico. Filme como Os 10 Mandamentos, Cleópatra, Napoleão, enfim. Just Story. Porém, a gente sabe muito bem que nem só de história viveu o Antigo Egito. Eles também nos deixaram uma vasta cultura e muito misticismo. E obviamente isso tinha que ser aproveitado. O mistério que rodeia sobre a civilização egípcia rendeu muitos filmes, jogos, livros, documentários, até religião. Então aqui as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Que morra toda a veracidade histórica, pois se tem uma estética que brinca muito com as conspirações, definitivamente é esta. O que dizer de uma civilização que estava à frente do seu tempo, em todos os aspectos possíveis? O Egito era um império lendário, não tinha nada que se igualava à sua magnitude e grandeza. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 524 anos atualmente, isso contando todo o processo de colonização, ok? Já o Egito, desde seus primórdios, hoje teria 5.100
3.074 anos. Cara, tu faz ideia do que é isso? Tipo, os caras já existiam antes mesmo da existência do nosso calendário. Cerca de 3.000 anos antes. Imagina a caralhada de coisa que deve ter rolado nesse tempo todo. O tanto de informações e segredos escondidos. E por mais que muitos cientistas e historiadores tentem descrever o que acontecia nessa época, não tem como não imaginar. Essas construções foram feitas sob direção divina. Isso é uma marca dos deuses. Eles colocam certas coisas nessas construções para nos mostrar que não são de origem humana, mas representam algo maior do que nós. Sempre houve uma estranha relação entre desertos e aliens. Não importa qual época, não importa qual é o contexto. Principalmente quando falamos mais dessa estética tradicional. E vamos ser sinceros, se tem um povo que remete muito a essas conspirações malucas, é o povo egípcio. Eu não sou aqueles caras que colocam um alumínio na cabeça, mas você nunca achou estranho o fato do Egito ter chegado na onde chegou numa época que mal existia alfabeto? A impressão que dá é que eles receberam uma certa ajudinha. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Com certeza, a cultura egípcia é a maior responsável por tornar essa estética tão envolvente. Tumbas faraônicas abandonadas contendo segredos nunca antes revelados, com maldições provindas de entidades malignas e deuses esquecidos pelo tempo. As múmias sendo conhecidas por serem um dos criptídeos mais populares e carregando consigo toda a espiritualidade e mistério que paira sobre a ambientação das noites geladas dos desertos. Junto disto, um panteão recheado de deuses, que apesar de parecer tudo furry, possuem histórias épicas e a função de manter o equilíbrio do universo. Horus, Osíris, Ísis, Nasus e Renekton, digo, Anubis e Sobek. Todo esse conceito místico entra na área da fantasia. Apesar da galera lá realmente ter adorado esses deuses, hoje em dia o máximo que podemos fazer é extrair a garapa. O mesmo vale para as conspirações alienígenas, tacando um foda-se para a realidade e abraçando a ficção. A múmia, deuses do Egito, a esfinge, Indiana Jones e os caçadores da Arca Perdida. Nos jogos nós temos Tomb Raider e com certeza o melhor sobre esse assunto, Assassin's Creed Origins. Mano, esse jogo é Absolute Egito, Absolute Desert, o melhor exemplo de tudo que eu falei até agora. E definitivamente tu tem que jogar isso, foda-se os haters da Ubisoft. Porém, mesmo com toda a sua glória, a antiga civilização egípcia e toda a sua cultura abrangente não pode resistir a algo: o tempo. E assim, a história de um império inteiro foi enterrada pelas areias implacáveis do deserto, restando apenas os resquícios de uma antiga civilização. O mesmo deserto que viu esse império nascer é o mesmo deserto que o viu sumir. Uma era inteira foi apagada pelo tempo, mas as areias sempre continuarão lá, aguardando e observando qual será o nosso próximo passo, e se tudo aquilo realmente valeu a pena. Ok, eu exagerei um pouco agora, mas é mais ou menos esta a vibe que esses cenários transmitem. Toda essa cultura e história já esteve aqui algum dia, mas hoje só restam resquícios do que ela teria sido. É como andar lá no mundo do Minecraft e encontrar aqueles templos abandonados. São apenas fragmentos do passado e de uma era muito distante da nossa. Tudo o que nos resta é sentir essa atmosfera. E quem diria que um jogo eletrônico, uma mídia considerada por muitos a perdição dos jovens, despertaria em mim algo que nem a escola conseguiu: uma paixão pela história.
Se você acha que essa atmosfera toda é exclusiva do norte africano, achou errado. Ah, Western. Eu simplesmente não consigo parar de falar dele. Haja visto que já fiz um vídeo bem bacana sobre o assunto. Dá uma olhada lá. O melhor gênero cinematográfico que já foi criado não poderia deixar de abordar uma das melhores estéticas também. O deserto do faroeste consegue transmitir a aura silenciosa de um deserto tradicional, porém interrompida pelo apito de um trem que cruza as fronteiras de um novo mundo. Uma nova civilização, uma sociedade que presenciou um dos marcos mais importantes da história, a Revolução Industrial. O oeste dos Estados Unidos foi a última região a ser domada. Obviamente, foi um local que não foi explorado devidamente devido ao processo de colonização. Os indivíduos que não eram adeptos às novas normas da sociedade vinham nos secos desertos repletos de cânions, cactos e espinhos, um refúgio, uma maneira de preservar sua liberdade. Indígenas que estavam sendo caçados aos montes, fazendeiros endividados, caçadores de ouro fugindo da Receita Federal, exploradores e desbravadores e o principal. Vagabunda da Tá pegando fogo, bicho! Em sua maioria, os pistoleiros eram bandidos que botavam o terror na onde passavam, geralmente em cidadezinhas isoladas, como em Armadillo em Red Dead Redemption. Morar em uma cidade como essa é quase uma sentença de morte, já que a força da lei se faz praticamente inexistente. Não é muito diferente de alguns bairros de São Paulo. Apesar da figura do pistoleiro ser meio romantizada, isso quer dizer tudo uma mentirada, pois a maioria morria antes mesmo de sair nas capas dos jornais. Ela ainda é vista como um símbolo americano, carregando consigo toda a tensão e hostilidade que esses locais possuíam, principalmente entre os séculos 18 e 19, a época onde o diálogo era feito no 38, na bala, no chumbo. Tinha esse negócio de debatezinho não. Como tudo ocorria muito próximo da fronteira com o México, ali nos estados da Califórnia, Arizona, Texas, Novo México, de uma certa forma a cultura mexicana acabou influenciando na americana, deixando assim o western um gênero muito mais diverso. Tanto os mexicanos como os indígenas e os pistoleiros não eram tão bem vistos assim pela sociedade tradicional. Então, pelo menos nessa causa, todas essas figuras eram unidas, e junto deles, toda a atmosfera tensa do Velho Oeste. Esses locais realmente pareciam ter uma conexão espiritual com esses indivíduos. É como se o deserto estivesse os acolhendo, os protegendo de uma era a qual eles ainda não estavam preparados. There always seems to be more and more civilization. I want to get back in the open country of the West, or what's left of it, but well, even that ain't the way I remember it. Quanto às mídias de faroeste, eu nem preciso dizer, né? São centenas. Jogue Red Dead 2. Mas se eu te falasse que a cereja do bolo dessa estética não tá nele. Iniciando a sincronia de dados. Dados sincronizados e atualizados. Sejam muito bem-vindos ao... Eu sei, um western também se passa nos Estados Unidos. Então falar de um deserto americano meio que seria a mesma coisa. Mas na verdade o que sempre importou aqui foi a vibe, a atmosfera. E por mais que o lugar seja o mesmo, ela pode ser transmitida de uma maneira diferente. Ainda mais quando os elementos, o contexto e a época são completamente diferentes. Se liga, o faroeste se passa no século XIX. As grandes cidades nem estavam formadas direito. Mal havia energia elétrica e o povo se locomovia
vivia em cima de cavalo e carroça. Não havia cura para certas doenças. Putz, resumindo, era outro mundo. A única coisa que acabou sobrando foi ele, o deserto, porque os pistoleiros, assim como os samurais, foram extintos, e junto com eles, o western. Tá, então ainda existe desertos isolados na América, e a sensação de isolamento permanece. Como utilizar isso? Pra que isso vai ser útil? O meio do deserto, na onde ninguém pode te ver. Tudo o que você fizer lá, ninguém vai saber. Como eu disse, isolamento total. Tudo pode acontecer. Como a música do início do vídeo disse, ninguém poderá lhe causar dor. Então, pode fazer o que quiser. Cooking is art, and the shit I cook is the bomb. Shit you cook is shit. You and I will not make garbage. We will produce a chemically pure and stable product that performs as advertised. Well, we'll see about that. This is pure glass. Good goddamn art. This is art. Mr. White? Oh yeah! Tight. Here comes the money. Here we go. Como eu havia dito, a cereja do bolo. Não use drogas. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Ok, eu sei que é uma merda completa, mas fazer o quê? É isso que a cultura pop faz. Ela pega toda a desgraça humana e transforma em entretenimento, que acaba virando dinheiro. Porque por algum motivo pessoas como eu e você são fascinadas por isso. Com a morte do faroeste, o que restou para regiões como esta é servir de palco para o chamado narcotráfico. Um movimento feito por pessoas muito bem intencionadas, cujo objetivo é arrecadar o máximo de recursos monetários para hospitais de câncer. E que para isso... Eu sou o perigo. O cara abre a porta. Nós te entendemos, Ryzen. Eu gostava. Em Breaking Bad podemos notar a importância que esses cenários possuem. Parece que foram feitos um para o outro. Quem assistiu sabe muito bem o quanto esses locais podem ser impactantes. É no deserto que as decisões mais importantes da série são tomadas. O cenário ideal para tudo isso. As mortes, a atmosfera hostil, a falta de controle pelas autoridades em alguns aspectos, fazem deste, com certeza, um verdadeiro western moderno. Não deixe se levar pelo seu belo tom alaranjado. Quando o assunto é tráfico de drogas, esses locais funcionam como um verdadeiro ponto de desova de evidências. Se é que você me entende, os quartéis são implacáveis e vão fazer de tudo para garantir o seu território. E é justamente por isso que coisas assim podem ser encontradas por lá. Informantes que acabaram abrindo o bico, policiais, investigadores, traficantes rivais, até crianças. Basicamente, tudo ou qualquer coisa que cruzasse com esses quartéis e de alguma forma ameaçasse o seu mercado, teria o seu lugar reservado a 7 palmos debaixo da terra, bem no meio do nada, não onde ninguém iria encontrá-lo. Ou seja, o corpo iria ser esquecido para todo o sempre, perdido como um grão de areia em meio a um oceano. E o que torna esse deserto o mais sombrio de todos é que ele não é só ficção, ele acontece bem diante dos nossos olhos. Já parou para pensar que nesses locais podem haver centenas de pessoas desaparecidas que provavelmente jamais serão encontradas? Pois é, esse é o deserto americano. Mas não só isso, aquela vibe de alienígenas e mistérios volta com tudo aqui. Os maiores relatos de avistamento de OVNIs são feitos nos desertos. E trazendo como exemplo mais um jogo da Rockstar, GTA San Andreas transmite perfeitamente isso. Porque, além de ser um jogo que também gira em torno dessa questão de narcotráfico, ele também traz à tona o que tem mais de especial nesses locais: as teorias conspiratórias. No deserto de Nevada, existe um local que é a sensação entre os conspiracionistas. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar da famosa Área 51, um dos locais mais misteriosos e protegidos de todo o planeta Terra.
Isso se dá pelo fato de que ninguém sabe exatamente o que há por lá. Para muitos, só mais uma base militar, e para outros, um laboratório secreto que esconde tecnologia alienígena ou alguma coisa extremamente secreta, no qual não estamos preparados para saber. Como havia dito, é extremamente protegido, a não ser que você for o CJ. O GTA San Andreas possui a sua própria versão da Área 51, na qual a Rockstar usou e abusou desse conceito conspiratório, implementando uma secreta tecnologia bilionária financiada pelo governo, a lendária Jetpack, com certeza um dos veículos mais icônicos de todos os games, e que define o sentimento que permeia esse local, um sentimento de mistério e dúvida. O que é que eles estão escondendo de nós? Uma pergunta que provavelmente jamais saberemos a resposta. Não é à toa que a base fica no meio de um deserto. Eles sabem o poder que esses locais têm de esconder em segredos. E é isso que torna a Área 69 de GTA San Andreas uma das melhores sátiras já feitas sobre o assunto. Enfim, é a Rockstar. Quando eu jogava GTA San Andreas lá no meu PlayStation 2 pirata, ao passar pelo deserto do jogo, estranhamente a rádio K-Just começava a tocar toda vez. Pra quem não sabe, essa é a rádio que só toca rock. Por algum motivo, a Rockstar decidiu implementá-la nas ambientações desérticas do jogo. Um combo simplesmente perfeito. Quem não lembra de escutar Hold of the Line andando de avião ou de moto isoladamente nesses locais? Eu acredito que é aí que está a verdadeira magia dos desertos. Perceba que mesmo com toda a hostilidade e tensão ocasionada pelo tráfico de drogas e toda a problemática em volta disto, não deixamos de nos sentir bem ao passar por aqui. GTA San Andreas tem 1 milhão de motivos para ser considerado um dos melhores jogos de todos os tempos, mas pra mim, somente por esse pequeno detalhe, é o melhor jogo da minha vida. O vídeo já tá quase chegando no fim e eu ainda nem falei tudo o que eu queria sobre o assunto. Eu ainda deixei de citar vários outros tipos de deserto. Não se preocupe, eu vou abordá-los em uma parte 2. Agora você deve estar se perguntando, será que realmente vale a pena pra mim continuar falando sobre isso? E eu te digo que sim, afinal de contas o deserto que irei abordar no próximo vídeo é o meu preferido. Um dos melhores conceitos possíveis. E eu já vou te adiantar um spoiler. Você, por acaso, reconhece essa música? I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.